Muito bem, boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro. Esse que é o último encontro da nossa jornada da consciência, da primeira jornada. E hoje é um dia muito especial. Primeiro, porque eu quero parabenizar essa turma. Então, para quem está vendo aqui no ao vivo, já está recebendo os parabéns agora. Para quem está vendo no gravado, vai receber os parabéns posteriormente. Quero parabenizar essa turma, porque vocês, das últimas turmas que a gente vem tendo aqui no Bold, vocês são a turma que mais estão engajados desde o início e a gente torce para que vocês permaneçam. Tá? Então, assim, hoje a gente fez um último levantamento. Amanhã, quinta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, para quem namora ou para quem é casado. Para quem é solteiro também é dia dos namorados, talvez arrume alguém aí, tá? Mas amanhã, no dia 12 de junho, na parte da manhã, e eu estou falando isso já no início da gravação, e vou reforçar no final, a gente vai liberar o último status boulder desta jornada, tá certo? Então, a partir desse status boulder, que vocês vão ter acesso amanhã, e depois eu dou mais detalhes no final, vocês vão saber em que, né, classificação, vamos dizer assim, vocês estão ou estão finalizando essa jornada. Tá? Duas coisas importantes. O status boulder, ele é uma condição para que vocês possam fazer a atividade que eu vou explicar hoje. Então, quem pode fazer a atividade de conclusão, né? Que é de conclusão da jornada? Quem tiver o status sênior ou pleno. Tá? Então, tem status sênior, tem status pleno? Beleza, vai fazer a atividade que eu vou explicar agora aqui na sequência. Tá? Entregou a atividade obrigatória, está dentro do status boulder sênior ou pleno, recebe o certificado. Significa que conclui a jornada e recebe o certificado. Ok? Então, isso é um combinado que a gente tem desde lá do início, desde as primeiras vezes que a gente conversou, e aqui eu só estou reafirmando essa condição. Tá? Então, bora lá. Amanhã não tem encontro. Algumas pessoas já perguntaram, amanhã não tem encontro, o status vai ser liberado amanhã de manhã, junto com a atividade. Mas isso eu vou explicar melhor no final, tá? Que aí fica mais claro para todo mundo. Por que amanhã não tem encontro? Para vocês terem mais uma noite, né, final de tarde, livres para fazer a última atividade. Tá? Ela é uma atividade que é relativamente simples, mas depende muito de vocês. Vocês vão perceber que é uma atividade pessoal, totalmente pessoal. Tá? Tanto que o nome dela chama-se Meu Caminho. Tá? Então, a atividade final que vocês vão ter que realizar chama-se Meu Caminho. Dentro dessa atividade, a gente trabalha 3 aspectos. Tá? O aspecto passado, para você entender, ou talvez, eu falo entender, mas talvez não seja essa a expressão mais correta, vou me corrigir aqui, para vocês revisitarem, né, a sua história, a sua trajetória até aqui, independente de qual ela seja, de qual caminho ela esteja caminhando. Tá? Então, vocês vão visitar o momento passado para falar da sua história, o momento presente, que é o que vocês estão vivendo hoje, tá? E um momento futuro, de perspectivas futuras. E aí, não tem uma regra. Tá? É importante a gente falar disso. Não tem uma regra. Porque cada uma de vocês, vai fazer dentro da sua realidade, do seu cenário atual, do seu momento atual. Então, pode ser alguém que está iniciando um processo de carreira, pode ser alguém que está ainda na fase de estudos, pode ser alguém que já está mais avançado na trajetória profissional, está tudo certo.
Porque para cada um e para cada uma de vocês vai ser a sua realidade. Tá? Então, assim como vocês fizeram outras atividades aqui, e que, inclusive, as outras atividades vão complementar muito, né, do que vocês vão realizar na atividade final, a ideia é que vocês entreguem um projeto de vida, ou pelo menos um projeto desse momento de vida de vocês, com base na estrutura que a gente vai trazer aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês um template, tá? Duas imagens, e vou explicar cada passo que tem ali. Tá? O que vai ser preenchido, como vai ser preenchido esse template ou essa imagem do meu caminho. Tá? Falando dos aspectos, falando de como ele vai ser. Quando a gente terminar essa explicação, eu entro na parte mais específica, tá? Mais assertiva, de como vocês vão fazer a elaboração desse projeto, ou dessa atividade. Tá? Porque tem duas formas diferentes. E aí eu vou explicar as duas na parte final. Ok? Tá? Ah, deixa eu só falar uma coisa. Hoje não precisa colocar o nome aqui no chat, porque hoje a gente não contabiliza a presença. Tá? O status de vocês já está fechado com as atividades. Hoje é uma aula mais explicativa. Tudo bem? Tanto que não vai ter nem forms para gravação, nada disso. Tá? Então podem ficar tranquilos quanto a isso. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela para apresentar para vocês a primeira página, vamos dizer assim, do nosso projeto de vida, aqui, né, da atividade chamada Meu Caminho. Então, deixa eu colocar aqui. E depois também eu vou fazer uma visita rápida lá na sala de aula para vocês verem como vai estar também lá para vocês. Então, bora lá. Vocês vão ver aqui que tem esta imagem, tá? E nessa imagem está dizendo, tem uma divisão aí, falando, né, dos tópicos. Pronto, agora sim. Aqui deu um errinho aqui, peço desculpas, agora está correto. Então vamos lá. Vocês vão colocar o nome, tá? Neste aqui tem data, a gente nem está muito preocupado com data, mas quem quiser colocar, pode colocar para conhecimento de vocês, tá? Essa imagem depois eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp também, tá? Para quem não tiver. Eu sei que no celular às vezes fica um pouquinho menor e aí às vezes não dá para ver direito, tá? Mas eu vou disponibilizar também lá. Não se preocupem com isso. O importante é vocês entenderem como funciona, tá? Então, vai colocar nome completo, vai colocar aqui a sua data, ou né, o dia que está realizando, tá? E aí vocês vão colocar o propósito. O propósito, eu sugiro que vocês façam no final de tudo. Assim como vocês fizeram o Ikigai, tá? Fizeram a mandala, fizeram todo aquele espaço, responderam as perguntas, no final você escreve aí um propósito. O propósito, nesse caso aqui, é o objetivo, aquilo que você está buscando, aquilo que você está se percebendo nesse momento. Tá? E aí a gente começa olhando no aspecto aqui do passado. Qual é a sua história? E aqui é um ponto que eu gosto muito de ressaltar o seguinte: conte essa história como se você estivesse contando para alguém que nunca te viu na vida, mas que seja a pessoa mais importante que você quer contar, com todos os detalhes possíveis. Claro, você vai colocar, vai fazer alguns resumos, né? Mas coloque aí, quem é você? Então, vou pegar aqui alguém que tiver com a câmera aberta. A Miri está com a câmera aberta, vi o rostinho dela aqui, eu vou aproveitar ela como exemplo. Então, a Mirtz vai falar assim: bom, eu sou a Mirtz, nasci em tal lugar, vivi aqui, fiz isso, tenho família assim, assim, assim. Como ela quiser. O que é importante a Mirtz contar sobre ela que seja importante para nós? Para mim aqui no Bold, para os colegas que ela pode compartilhar. Quem é?
qual é a história? O que você viveu? Qual a sua trajetória até aqui? Aí muitas vezes o pessoal fala assim, Márcio, mas é para falar da minha família, é para falar dos meus filhos, é para falar do meu estudo, é para falar de tudo que você quiser. De tudo que você considera importante. De tudo que você acha que faz sentido a gente falar, a gente dizer, a gente apresentar. É como se fosse aquela... sabe aquelas coisas de você contar a sua vida para um livro, para uma história? É mais ou menos isso. Ah, como que eu contaria? Eu contaria dessa forma. Tá? Então, essa é a primeira parte. Esse é o primeiro lugar que vocês vão visitar. Tá? Márcio, eu preciso trazer muitos detalhes ou poucos detalhes? Você é quem vai dizer. Tá? Eu sempre digo o seguinte, tá? Eu sempre coloco um ponto de atenção aqui. Coloque tudo aquilo que faz sentido, coloque tudo aquilo que é relevante, mas não precisa ser coisas que sejam sensíveis, temas que sejam sensíveis. De repente, tem coisas que você não quer falar, e está tudo certo. Só lembre que do outro lado vai ter sempre alguém que está olhando para te conhecer um pouco mais, para te conhecer um pouco melhor, para saber um pouco mais quem é o meu interlocutor. Tá? Então, em trajetória, em história, é nesse caminho que vocês vão falar. Tá? O documento fica disponível no Google Sala de Aula, e aí, assim como as outras atividades, ele pode ficar visível para os colegas. Tá? A gente não abre ele para pessoas de fora, mas a gente deixa disponível. E aí tem mais uma pessoa, um grupo de pessoas que podem visualizar, tá? E aí eu vou falar já para vocês e depois eu dou mais detalhes, mas que são os mentores que podem acompanhar vocês ao longo das próximas etapas. Tá? Então, quando vocês forem passar por algum processo de mentoria, pode ser que um dos mentores ali acompanhe ou olhe o seu projeto de vida, o meu caminho, para poder conversar com vocês sobre isso. Tá? Então, é por isso que eu falo para vocês, coloquem o máximo de informações e aquilo que você julgar que não faz sentido colocar, não precisa colocar. Tá? Então, vamos lá. Já explico melhor sobre como vai funcionar a elaboração, tá? Vou continuar aqui só na explicação dos tópicos e daqui a pouco eu explico sobre a elaboração. Tá? Então, falamos da história, a gente vai também falar, dentro ainda do olhar passado, né, da linha do passado, quem são ou quem foram até aqui os seus principais apoiadores. E quando a gente fala de apoiadores, de mentores, nós estamos falando, tá, de pessoas que são referências para vocês. Né? Pessoas que inspiram vocês. De pessoas que, de repente, deram muito suporte para vocês para chegarem até aqui. Pode ser família, pode ser pessoa, pode ser amigos, podem ser pessoas de trabalho, professores. Quem vocês acreditam que são os 3 principais mentores ou apoiadores da sua trajetória até este momento? Por isso que a gente considera aí na faixa ainda de passado, porque a gente está contando a sua história. Tá? Ainda faz parte da sua história. Vou abrir um parênteses. Já aconteceu em outras jornadas de as pessoas falarem assim, mas e se eu quiser colocar, por exemplo, uma figura pública que eu me inspiro e que eu sigo na rede social e que eu leio e tal. Pode ser? Pode, desde que tenha coerência com o que você vai justificar aqui por ser o seu mentor ou seu apoiador.
Então, não precisa necessariamente ser uma pessoa que você conhece pessoalmente, mas precisa ter uma justificativa. Porque nos mentores é interessante que vocês coloquem, né? Por que que você considera essa pessoa um mentor, um apoiador? Né? Pode ser uma pessoa que te ajudou na sua vida pessoal, pode ser uma pessoa que ajudou na sua vida profissional, não sei. Coloquem aqui. Tá? Pode colocar mais do que 3? Até pode, mas a gente sugere que sejam 3 para que vocês possam usar melhor o espaço ali para colocar as informações. Senão você vai fazer uma lista gigantesca, ou não vai caber no espaço, ou você vai ter que fazer um trabalho com 10 páginas e que não vai fazer muito sentido. Tá? Pensando que a ideia é vocês condensarem as informações aqui. Ok? Então, aqui falamos de trajetória, de história, olhando para o, né, pro viés aqui do passado, né, do que fez você chegar até aqui. Tá? Aí vamos para o presente, momento presente. Quando a gente fala em momento presente, nós estamos falando do que você está vivendo hoje, do que você está, de como você se percebe nesse momento. E aí, qual é o que eu faço para vocês? No primeiro quadradinho aqui do lado esquerdo, que tem a numeração 5, você vai escrever a sua rotina. Qual que é a sua rotina hoje, neste exato momento? Então você pode colocar um dia, ou você pode colocar, por exemplo, a rotina de uma semana, como você quiser, tá? Mas é legal que você coloque. Por que que é importante você fazer isso? Nós não falamos aqui de planejamento, de organização, de procrastinação, de hábitos, de gestão, de autogestão. Aqui vai ser um momento de você olhar para como você divide o seu tempo, como você administra, você gere o seu tempo nas 24 horas. Então, quanto mais detalhes você puder dar, melhor. Ah, Márcio, mas isso não é relevante. É totalmente relevante, porque você vai começar, principalmente, a olhar se isso está, esse formato que você vive hoje, está coerente com aquilo que você deseja para o futuro. Por isso que a gente está fazendo um olhar de presente. Tá? Então, posso colocar um dia e representar toda a minha rotina? Pode, se esse dia representar a maior parte dos seus dias, ok. O que que eu sugiro? Não colocar, por exemplo, um domingo, que geralmente, para a maior parte das pessoas, é o dia que você tem mais livre. Então, talvez você durma até mais tarde, você fica sem fazer nada mais tempo. Então, é legal você colocar aí um dia da semana, um dia de trabalho, ou até mesmo, como tem muita gente que acaba fazendo, coloca uma sequência aí de 7 dias. Como que são os meus dias? E aí eu vou olhar, né? Eu acordo tal horário, durmo tal horário, nesse período eu faço uma atividade, eu não faço atividade, passo tempo no celular, né? Coloca isso, tá? Coloquem em detalhes. E aí do lado, vocês já fizeram, já responderam essa pergunta lá no Ikigai de vocês. Tá? Você coloca aqui no que você é bom. Quais as habilidades que você tem? O que você sabe fazer? O que você faz muito bem? Então, é importante você olhar novamente para este lugar. Como eu disse, vocês já fizeram isso lá no Ikigai. Então, você pode, inclusive, revisitar a sua atividade do Ikigai e trazer para cá a mesma coisa. Tá? Eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui, daqui a pouquinho eu já vou olhar, tá? Eu vi que uma delas que subiu aqui no chat agora foi perguntando, tá, mas e se eu tiver desempregado, ou se eu tiver sem uma atividade? Perfeito, coloca as atividades que você faz rotineiramente no seu dia a dia, de repente, se você tem filhos, por exemplo, eu tô em casa, então eu tô levando meus filhos à escola, depois eu volto, ajudo eles com a lição, faço, inclusive, estou procurando emprego, então fico tanto tempo lá buscando vagas, me candidatando a vaga, coloque essa rotina, tá? É, pode acontecer, de repente tem alguém que fala assim, poxa, eu tô... já parei de trabalhar, estou aposentado.
Aqui nessa turma a gente não tem ninguém, mas já teve uma turma que tinha uma pessoa que tinha mais de 60 anos e estava aposentado. Tá, perfeito. Como que você usa o seu dia, o tempo disponível que você tem? Como que você coloca? Ah, tem dia que eu vou fazer atividade física, tem dia que eu vou fazer um trabalho voluntário. Perfeito, coloca isso na sua rotina. Perfeito? Então, essa é a ideia. Então, até aqui, né, nós falamos da faixa de passado, da faixa de presente, olhamos para a nossa trajetória, olhamos para o nosso momento atual e como a gente está se percebendo. Tudo bem até aqui, pessoas? Tá? Eu vi que 2 pessoas estão com a mão levantada, eu vou passar para ver se são dúvidas, se forem dúvidas relacionadas a isso, a gente já tira aqui, antes de eu passar para a próxima página, para o próximo slide. Aline, você está com a mão levantada, você tem uma pergunta sobre a atividade? Ou só ficou levantada a mão, Aline Nascimento? Se só ficou levantada, eu abaixo aqui, não tem problema. Acho que não. Vamos lá. Matheus, você levantou a mão, por favor. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo jóia? Ô Márcio, é o seguinte, a minha pergunta é sobre essa rotina, porque no último exercício foi feito um desafio, né, vamos dizer assim, de mudar a nossa rotina. É para fazer sobre essa última, que agora virou uma rotina nova, ou fazer a rotina antiga antes da mudança? É o atual. O que você vive no presente. Percebe? É por isso que eu falei, vocês podem visitar muitas atividades que vocês fizeram, porque existem construções aí. Né? Você trouxe um exemplo ótimo, Matheus. Legal, tinha sugestão de mudança da rotina. Se você já mudou, perfeito, coloca aqui. Né? Pode ser que algumas coisas você não tenha mudado. Você vai colocar ainda como você estava fazendo há semanas atrás. Não tem problema nenhum. Tá? Okay. É esse olhar que vocês precisam trazer. Tá? O que eu estou fazendo hoje, no momento que eu preencho o meu caminho. Entendi. Então, tá certo, então. Bora lá. Vamos lá. Camila Araújo. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, vai precisar ser necessariamente fazer dentro desse template, tipo, vai dar para editar para fazer, ou eu posso fazer como eu já estava fazendo anteriormente, só escrever qual a história e colocando as informações. Eu vou explicar isso porque eu vou mostrar, tá, Camila? No final eu explico isso melhor. Daqui a pouquinho, tá? Só vou explicar o próximo slide Tá. na execução, Certo. tá? E a segunda pergunta é assim, por exemplo, se eu não tiver 3 mentores ou apoiadores, eu posso colocar, sei lá, 2? Eu não sei se eu vou conseguir achar 3, vamos supor. Não tem problema. Procure 3. O ideal é procurar os 3. Mas se não tiver, coloca 2, não tem problema. Beleza. Tá bom? Bora lá. Então, vamos lá, Renata. A Rê levantou a mão. Márcio, eu queria saber se vai ter limite de caracteres, de palavras para colocar. Vou falar já também. Na hora que eu estiver explicando a parte de execução ou de montagem, eu falo sobre isso também, tá bom? Porque tem 2 formatos diferentes para vocês fazerem. Então, para não correr o risco de ficar confuso, eu falo daqui a pouquinho, que aí eu mostro as opções. Tá bom? Vamos lá. Carla Gouveia. Carla, você levantou a mãozinha? Sim, boa noite. Pode falar. Boa noite. A minha pergunta eu acho que já fizeram. É para eu fazer nesse arquivo aí ou eu posso fazer à mão? Então, eu vou explicar. Eu acho que eu vou escrever demais. Não tem problema, fica tranquila. Eu vou explicar isso também, pode deixar. Tá ok, obrigada. Daqui a pouco eu falo para vocês. Beleza, obrigado. Então, vamos seguir. Então, bora lá. Até aqui, ok, entendemos. Alguém perguntou até no chat, é para detalhar a rotina? O quanto você conseguir detalhar, melhor. Tá? O quanto você conseguir detalhar. E quando eu falo detalhar, às vezes é colocar assim, eu acordo 6 da manhã, vou para a academia às 6h30, treino até 7h30, depois eu saio, vou para o trabalho, mas aí no intervalo do trabalho eu faço mais alguma coisa. Pode colocar. Ou não vou para o trabalho, vou para a escola, depois eu fico... E, inclusive, se vocês quiserem, detalhem, por exemplo... Não, mas, Beatriz, não me mata, Beatriz. Não é para fazer do Dia dos Namorados, porque aí vocês vão colocar detalhe que a gente não precisa saber.
Tá bom? Muito obrigado. A gente não quer saber. Continuem felizes. Amo vocês. Tá bom? Pensa assim, pensa no de hoje, pensa no da sexta, pensa no da segunda, pula o Dia dos Namorados. Não faz a rotina do Dia dos Namorados. A gente não quer saber de verdade. Tá bom? Mas a ideia é que vocês detalhem por quê, gente. Até para vocês entenderem, eu vi que alguém colocou aqui no chat também, né? Entender como você está usando o seu tempo. Porque muitas vezes vocês vão começar a perceber, né, assim como vocês já fizeram nas atividades aqui, que até o Matheus comentou, vocês começam a perceber o que está gastando o tempo e a energia de vocês de forma desnecessária. Né? Eu não vou falar que uma delas seja a rede social, tá bom? Não, longe de mim falar que a rede social toma tempo, longe de mim falar que a rede social faz a gente perder as coisas, esquecer de fazer. Não vou falar isso. Mas pode ser, quem sabe. Ok? Então, bora lá. Vou seguir para o próximo. Aí vem a segunda tela, tá? O segundo slide, onde a gente vai trazer aqui toda a perspectiva de futuro. Porque uma vez que a gente monta um projeto de vida, que a gente busca, né, fazer uma atividade como essa, nós estamos olhando para a trajetória, para o presente, mas qual a perspectiva de futuro? Tá? E dentro da perspectiva de futuro, agora sim, a gente precisa, né, sim ter objetivos. Então a gente vai buscar esses objetivos. Então, no slide anterior, que é o momento presente, a gente responde a perguntinha do que eu sou bom. Né? Eu sou bom em cozinhar, conversar, fazer cálculos e... Perfeito. Mas pensando para o futuro, no que você quer ser bom? O que mais eu quero fazer melhor? O que eu quero melhorar? O que eu quero aprender? O que eu quero fazer? Né? Seja pessoal ou profissionalmente. Tá? Claro que se vocês tiverem um olhar para o profissional, está dentro do foco do nosso projeto aqui, que é um programa com olhar para aumentar a empregabilidade, para favorecer a empregabilidade. Mas a ideia às vezes você também quer melhorar, por exemplo, como o seu comportamento, os seus hábitos. Perfeito, coloca aí. O que você quer melhorar? O que você quer fazer muito bem em curto, médio ou longo prazo? Tá? E quando a gente fala se é curto, médio ou longo prazo, considerem mais ou menos o seguinte: curto prazo nos próximos meses, médio prazo até um ano e longo prazo acima de um ano. De repente você quer melhorar, por exemplo, a sua oratória. Como que você vai fazer isso? De repente vou treinar, vou fazer um curso, vou buscar outros caminhos. Essa é a ideia. Tá? Aí a gente desce para os sonhos. Nós já falamos de sonhos aqui, vocês lembram disso? Que nós falamos muito de sonhos. Quais são os seus sonhos? Coloca aqui, mas eu preciso fazer uma lista gigante? Não, coloca talvez os principais, ou aqueles que você acredita que realmente são muito importantes para você realizar. Né? Posso colocar sonhos impossíveis? Pode. Mas se ele é impossível, a gente já sabe que ele não vai acontecer. Né? Então, não sei como que vai fazer sentido para você aqui. Mas procure colocar sonhos que você está buscando, coisas que você está querendo, né, realmente alcançar. Porque, olha só, do lado de sonhos, então aqui a gente tem no número 8 sonhos, no 9 são os seus bloqueadores. O que te impede de realizar esse sonho neste momento? E aí, eu já vou entrar nesse ponto, porque pode ser que bata na cabeça de muita gente isso. Gente, eu entendo e concordo plenamente que condições financeiras, né, dinheiro, ou a falta dele, pode atrapalhar muito e bloquear muito a realização de sonhos. Mas, de verdade,
não fiquem presos nessa única resposta, porque ela, em geral, em 99,9999% das vezes, esse não é o principal bloqueador. Tá? Ele também te impede, mas não é o que te bloqueia. Tudo bem? Então, prestem atenção nisso. Porque muitas vezes a gente vai colocar lá, é por falta de dinheiro. Será que é por falta de dinheiro? Se você tivesse o dinheiro agora na sua conta, você realizaria? Talvez a sua resposta vai ser, não, acho que eu tinha que pensar, talvez eu precisasse falar com fulano, com ciclano, pensar isso. Então, será que é isso que está te bloqueando? Será que realmente é o dinheiro que te bloqueia? Ou a falta dele? Então, por isso que eu estou pedindo para que vocês prestem muita atenção na hora que vocês forem responder. Né? Eu já tive situações de pessoas que responderam esta pergunta assim, qual que é meu sonho? Falar outro idioma. O que te bloqueia? A falta de dinheiro. Aí a dinâmica era outra, era para responder aqui, mas era outra, não era para vocês fazerem individualmente, as pessoas estavam fazendo ali na hora. Eu falei assim, tá, mas só tem cursos de idiomas pagando? A pessoa fez assim, não, tem o Duolingo, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem esse, tem aquilo. Ela fez uma lista de uns 10 cursos que ela poderia ter feito. Eu falei assim, e por que você não começou até agora? Ela falou, então, não sei. É que eu não me programei, eu não me planejei. Eu falei, então, mas se você sabe 10 opções gratuitas e você está falando que o que te bloqueia é falta de dinheiro, não faz sentido. Então, não é isso que está te bloqueando. Percebe? Eu estou dando um exemplo simples, né? Mas que pode te levar a muitas outras coisas. Inclusive, a dar um passo profissional. A dar um passo profissional. Pensem sobre isso, principalmente quem está aí já no mercado de trabalho ou ingressando no mercado de trabalho. Tá? Então, quando eu falo que, inclusive, no passo profissional, é porque eu já vi muitas pessoas deixarem de seguir uma realização profissional porque elas simplesmente preferiram permanecer ou numa zona de conforto, ou permanecer em um lugar que, ainda que não fosse bom, mas pelo menos, eu vou me garantir aqui. Tá? Então, prestem atenção nesse detalhe. Tá? É um detalhe que parece bobo, que parece pequeno, mas ele é super, super importante e relevante. Tá? E aí, é claro, quando a gente fala de sonhos, né? E dentro desses sonhos a gente está falando de coisas que a gente quer alcançar, de objetivos que a gente quer conquistar. Eu só posso vir para o número 10, que é a última faixa da proposta do meu caminho, que é exatamente, quais são as metas que você vai colocar para alcançar o seu objetivo? Ou, falando de uma outra forma, quais são os próximos passos que você vai dar para realmente realizar os seus sonhos? Te leva, que pode te movimentar ou pode te impulsionar a realizar esses sonhos. Né? Vou de novo no exemplo da pessoa que eu falei agora há pouco. Né? Quero falar uma outra língua. Estou dizendo que o que me impede é o dinheiro. Já descobri que não é isso que impede. Qual que é a próxima meta? Vou procurar um curso gratuito, vou procurar uma ONG que me forneça o curso gratuito, vou procurar o Duolingo, vou procurar outras plataformas que eu consiga fazer. Tá bom. Em quanto tempo? De preferência, coloquem aqui o tempo. Né? Pelo menos uma estimativa. Eu quero alcançar a meta em X tempos. E tudo bem, gente. Vocês não vão precisar colocar nada aqui para dizer que vai alcançar na próxima semana. Não é isso. Mas coloque para vocês. Eu quero conseguir, né, nos próximos 6 meses fazer tal coisa, no próximo ano, ou
nos próximos 5 anos quero conquistar minha casa própria. Perfeito. Como que você vai conquistar sua casa própria? Ah, eu vou começar a fazer um investimento, guardar dinheiro, comprar uma carta de crédito do consórcio, eu vou pedir dinheiro emprestado, não sei o que você vai fazer, gente. Mas coloca aqui, né? Coloca as metas, coloca os passos que você vai dar, porque é uma forma também de vocês começarem a movimentar o planejamento de vocês com perspectivas reais, e não só com ilusões ou só com sonhos inalcançáveis. Faz sentido isso para vocês, pessoas? Então, beleza, vamos lá. Até aqui, alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém tem alguma questão? Se tiver, já traz aqui que a gente já fala, tá? Porque agora eu vou mudar a chavinha e vou mostrar alguns exemplos de meu caminho de outros boulders que a gente tem aqui como exemplo para vocês, e vou falar também do preenchimento que vocês estavam me perguntando, tá? Então vamos lá. Vão existir 2 possibilidades para vocês fazerem, tá? Uma delas, que é a primeira que eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu só pegar o que eu acabei fazendo o favor de fechar o link aqui e perdi para mostrar para vocês, mas agora vai dar certo. Vamos lá. É esse aqui. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Então, bora lá. A primeira forma para vocês fazerem, a gente procurou facilitar ao máximo para vocês, tá? Deixar ali de uma maneira que ficasse mais tranquilo para todas e todos consigam fazer, tá? Primeira forma é respondendo a um forms que o link vai estar disponível lá no Google Sala de Aula amanhã de manhã. Tá? E já falo mais sobre isso daqui a pouquinho. Vai ter um link do Forms que vocês vão digitar no Forms. Quer ver? Está até aqui aberto. Deixa eu pegar aqui. Ó. Que foi uma maneira que a gente encontrou de ficar um pouco mais fácil para vocês. Tá? Então vai aparecer aí para vocês. Deixa eu só atualizar a tela. Então tá aqui, ó. Qual é a minha história, quais os mentores, a rotina, e aí, todos aqueles passos estão aqui nesse Forms. Tá? Quem optar em fazer por meio do Forms, vai digitar tudo aqui e automaticamente depois ele vai ser gerado as respostas dentro daquele template que eu mostrei para vocês. Daquelas 2 telinhas que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Porém, eu falei automaticamente, falei errado. Vai ser gerado, mas não automaticamente. Tá? Vai gerar, assim que todos terminarem as entregas, a gente disponibiliza para vocês terem esse template para vocês. Porque para a gente aqui, a gente já vai ter essa informação. Só que para disponibilizar demora um pouquinho, porque são várias pessoas. Tá? Então, vamos supor, disponibilizou amanhã a atividade, você optou em fazer pelo Forms, pode fazer, termina, entrega, envia. Na segunda-feira, a gente vai pegar todas essas entregas e vai começar a gerar as respostas no template. Ok? Como que vocês vão fazer para entregar no Google Sala de Aula? Vai tirar um print, da hora que você terminar de preencher, pega uma parte desse Forms e tira um print da tela. Anexa o print lá no Google Sala de Aula. Não precisa fazer mais nada, é só anexar o print. Anexou o print lá, beleza, tá tudo certo, porque a gente vai ver que o Google Sala de Aula tem uma entrega, que é a imagem, o print da tela, e a gente também vai receber o Forms. Então, a gente
consegue cruzar a informação e saber que vocês entregaram a atividade. Tá? Depois que tiver disponibilizado no template, a gente vai avisar no grupo, normalmente, cada um vai baixar lá o seu e vai ficar com isso preenchidinho, já feito, sem dificuldade de edição, sem nada disso. Tá? Essa é a primeira forma de fazer. Então, vou repetir. Tem o link, clica, preenche o Forms, terminou de preencher o Forms, tira um print, envia o Forms, normalmente, e coloca esse print, essa imagem, no GC, como entrega do meu caminho. Perfeito. Tá feito, entregou. Tá certo? A Renata Lilian tinha perguntado, tem número de caracteres? Em média, cada resposta aqui vai caber de 900 a 1.000 caracteres. Tá? Então, dá para vocês fazer. Claro, se você começou a escrever um monte e vai tentar enviar, ele vai mostrar para você. Está excedendo. Você vai ter que resumir. Você vai ter que tirar alguma parte. Tá? Mas, em geral, dá para escrever bastante coisa. Tá? A gente colocou aí de 900 a 1.000 caracteres para cada uma das respostas, para você como fazer e fazer com calma. Ok? Já tiro as dúvidas. Eu só vou mostrar a outra possibilidade que vocês têm de fazer e depois eu tiro as dúvidas. Tá? O Forms é um Forms como vocês vêm respondendo aqui normalmente. Tá? É só digitar. Não tem nada de diferente. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês outro formato de realizar. Deixa eu pegar aqui. Tá sem áudio, Márcio. Só um minutinho, Márcio, pessoal. você está sem áudio. Só um minutinho, galera, que ele ia, mas já tá voltando para. Claro, já estou aqui. Já voltei. Gente, obrigado, Sasha. Na verdade, deu um tilt aqui, não sei o que aconteceu, eu preferi sair e voltar. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês uma outra possibilidade, tá? Uma outra alternativa de realizar aqui. Acho que vocês, inclusive, conhecem essa pessoinha que fez esse meu caminho que eu vou mostrar para vocês. Acho que vocês conhecem, acho que vocês já viram por aí em algum lugar, já conversaram com ela. Não é que tenha sido assim, é o meu caminho super legal. Não, mas a gente aqui apresentar um, a gente coloca qualquer um. Mentira, gente. É mentira. Eu estou falando isso só para encher a paciência. Olha só, esse é um outro formato, tá, gente? Ó, então, tá aqui. Ó, então tá aqui, né? Tem começando a falar sobre ela, que é a história. Então, tem aqui todas as informações, tem o propósito, então ela coloca aqui já qual é o propósito, o que ela deseja, o que ela gostaria de fazer, perfeito. Começa a trazer, né? Respondendo lá, trajetórias, os apoiadores. Ó, no caso aqui ela colocou a mãe, o irmão, colocou uma amiga. Sasha, essa sua amiga também fez o bonde, não foi? Fez. No último ciclo do ano passado. Foi, né? Legal. E Meu irmão também. O seu irmão também é verdade, gente. O irmão dela também fez. O Yuri fez com a gente também aqui. E aí? Rotina. Então, tem aqui, ó, detalhamento da rotina.
né? Um período da manhã, período da tarde. Ó, na época ela colocou, inclusive, que ela estava fazendo a aula do Bold, que ela gostava de assistir novela, Big Brother, ó. Tá aqui. Isso é uma rotina. O que ela faz muito bem, colocou algumas informações, no que ela queria melhorar, ó, tinha ali alguns pontos que ela colocou os seus sonhos e os bloqueadores. Né? Vou deixar um pouquinho aqui na tela para vocês verem o que estava bloqueando ela, tá? Só de sacanagem. E aí as metas. Tem aí algumas metas que ela colocou, tá? Perfeito? Deu para vocês terem uma ideia? Tá? Lá no Google Sala de Aula vão ter outros modelos para vocês verem. Tá? Vão ter outras possibilidades. Neste caso aqui, a Sasha fez no Canva. Né? Pode fazer no PowerPoint, pode fazer... Posso fazer de outro jeito? Pode. Tá? Já teve gente que fez em formato de joguinho. Gente, usem a criatividade. Tá? Por isso que, inclusive, a gente colocou lá no GC, né, a hora que liberar para vocês amanhã de manhã, tá lá escrito isso. Não é obrigatório fazer pelo Forms. A gente disponibilizou o Forms para facilitar para vocês. Tá? Ah, mas eu quero fazer uma coisa mais trabalhada. Faça. Ah, não, eu preciso fazer no Forms porque para mim vai ser mais fácil. Faça. Né? E tá tudo bem. Desculpa, eu perdi aqui quem foi que me perguntou sobre a fazer por escrito, fazer à mão. Pode fazer? Também pode, não tem problema nenhum. Desde que a imagem, quando você for anexá-la no Google Sala de Aula, fique visível, fique legível. Foi a Carla. Obrigado, Carla. Tá? Porque senão não adianta. Eu preciso conseguir ler o que você está me apresentando. Tá? Por isso até que a gente fez o Forms, para poder facilitar, para que vocês não precisassem fazer à mão, alguma coisa assim, né, para tirar foto, depois e colocar lá. Mas se quiser fazer, também não tem problema. Pode ser, desde que fique legível. Tá? Então, assim, o que é importante? Agora, fechando aqui a ideia, né? No Forms, vocês vão colocar só digitação, não vai dar para colocar imagens, nada disso, porque não tem esse espaço. Tá? Porém, quando vocês... a gente vai criar o template para vocês, vai disponibilizar na outra semana, vocês vão ter essa imagem para compartilhar, se vocês quiserem, para guardar, e tá tudo bem. Tá? Então, quem for fazer no Forms, é só digitar. Vai digitando, vai colocando lá as informações e tá tudo certo. Quem quiser fazer em outro formato, por exemplo, no Canva, no PowerPoint, no Google Apresentações, ou qualquer outro aplicativo, que existem vários, fique à vontade. Né? O que precisa ser feito? Quem fizer em outros formatos, precisa anexar ou o PDF, ou o link de onde você fez, principalmente se for do Canva, tá? Aberto para a gente poder visualizar. Então, vai ter que colocar lá no Canva, por exemplo, você tem que colocar lá, compartilhar para as pessoas, ficar visível para qualquer pessoa que tiver o link. Porque senão, quando chegar aqui para a gente não vai visualizar. E aí, eu não sei se vocês entregaram ou não. Né? Eu não tenho como saber, porque eu não vejo. Tá? Então, é fundamental que vocês prestem atenção nisso. Tá? E eu reforço isso várias vezes, porque sempre acaba acontecendo. Vocês fazem, fica um trabalho maravilhoso, mas aí esquecem de deixar disponibilizado. Tá? O link não pode ser nos comentários, vocês vão pôr o link anexado. Então, o que você pode fazer? Pega uma folha, abre uma folha de um documento, no Word, no Google Docs, coloca o link lá dentro e manda para a gente.
tá? Porque se vocês colocarem no comentário, depois, muitas vezes a gente não consegue extrair isso automaticamente na plataforma. Tá? Agora, se quiser colocar só o PDF, também tudo bem, porque o PDF a gente consegue visualizar e tá tudo bem. Ok? Vamos lá. Vou ouvir o Adriano, o Júlio, depois deixa eu ver quem é a sequência aqui. O Adriano, o Júlio, a Ariane e depois a Alessandra e Vitor. Vai, Adriano, fica à vontade. Boa noite a todos. Ô, Márcio, Boa noite. vai ficar no GC para a gente anexar o arquivo da mesma forma que as outras atividades, com o enunciado ali da atividade e anexar o arquivo embaixo ali. Exato, exato. Vai estar com o nome de Meu Caminho, tá? É a próxima atividade que vai ser liberada, que não vai ser hoje à noite, vai liberar amanhã de manhã para vocês, tá? Tá bem, obrigado. Por nada. Vai lá, Júlio. Boa noite a todos. Márcio, minha pergunta é que no Forms é só uma opção de responder se a gente não quiser fazer com aquele formato de gravuras ou coisas assim, né? Porque Exato. você diz, é só uma opção, né? Exato, é uma alternativa. Certo. Pois a minha dúvida é só essa mesmo, né? Tá bom, então, Júlio. Beleza. Ariane? Oi. Tá ouvindo? Tô ouvindo sim, pode falar. Tá. É só assim, Márcio, essa aula vai ficar gravada também lá no WhatsApp? Isso, a gente vai mandar amanhã a gravação para vocês assistirem novamente, tirar dúvidas sem problema nenhum. É só assim, porque eu comecei a assistir, a gente estava até vindo, né, de carro, não sei se deu para perceber, que eu tentei abrir a câmera, não consegui, e aí quando eu cheguei aqui, deu muito, assim, travou bastante, e eu perdi, teve umas cortadas de áudio. Não tem problema. A gente vai disponibilizar para vocês amanhã, tá, a gravação, e aí vocês podem assistir novamente para verificar, tá? E se tiver dúvida também, é só chamar naquele número de suporte que a Sasha mandou para vocês lá no grupo. Tá, eu já até salvei o número, porque eu sou a mulher das dúvidas. Mas deixa eu te perguntar também. Nessa questão do Forms, o que tu estava falando para a gente fazer atividade, lá no caso, só vai entrar a digitação, a gente vai colocar tudo digitado, tirar o print e enviar direto lá para a sala. Exato. Você digita tudo, faz um print só para você colocar no Google Sala de Aula e envia o Forms normalmente. Quando o Forms chega para a gente já sabe que você entregou, mas eu preciso que tenha o print da tela no GC também, porque senão o GC não considera que vocês entregaram a atividade. Tá bom. Obrigada. Ótimo. Vai lá, Ale, com você agora. Oi, Márcio. Oi, pessoal, boa noite. Eu tenho 4 perguntas. Bora lá. Em termos de nota, tem diferença entre fazer só no Forms, print e pôr lá? Ou, se eu fizer, por exemplo, mais trabalhado no Canva, em outros lugares, tá? Vai ter alguma diferença de nota nesse aspecto? Não. É como eu falei no encontro passado. Muitas vezes a nota que aparece lá no GC é uma nota que é da plataforma, tá? A gente não faz avaliação mensurando esse tipo de valor. Para a gente é muito mais importante que você faça um trabalho super bem feito, super bem reflexivo, e não importa se ele estiver no Canva, no letreiro ou no papel de pão, como eu costumo brincar, tá bom, gente? Mas assim, não tem diferença nenhuma. O que vale para a gente é o conteúdo que vocês colocarem na atividade. Tá, a outra pergunta que eu tenho a data de entrega é segunda-feira? Mesma data como nas outras semanas, sempre na segunda-feira, até às 23h59. Eu vi que mais pessoas perguntaram no chat, então sua pergunta já respondeu para bastante gente. Vai lá.
A outra pergunta que eu tenho é, se eu pegar, eu tirei print aqui do template, no caso, né? Se eu pegar ele e escrever nele mesmo e anexar Tudo bem. lá, vale também? Vale também. A única coisa, assim, quando você faz o print, às vezes ele fica meio ruim de você editar. Mas se você conseguir pegar ele e editar, também não tem problema nenhum, fica tranquilo. Pode fazer. Ah, beleza. E a última pergunta, Márcio, só para eu entender, que eu acho que eu não sei se eu compreendi muito bem. Se eu fizer aquela fórmula que você falou, responde o forms, tira a print, coloca lá para o GC reconhecer, aí que na segunda-feira vocês vão colocar naquele template? É isso? Isso mesmo. Porque o que acontece? Aquele roxo. Isso, no mesmo template que eu mostrei para vocês. Porque o que acontece, gente? No passado, a gente mandava o template para vocês e vocês tinham que editar. Muita gente não tinha facilidade de editar, acabava ficando errado, ele ficava torto. Então, a gente criou forms justamente para facilitar isso para vocês. Então, vocês vão digitar. Na segunda-feira, quando a gente tiver todas as entregas que vierem de qualquer forma, que aí são... Né? A gente sempre faz como vocês já fizeram. A gente não vai lá, devolve as atividades que aparecem para vocês, que recebeu a nota, tudo. A gente vai pegar todos os que fizeram pelo Forms e vai gerar o template para vocês. E aí a gente se distribui e fala, gente, está aqui o template para vocês. Pode usar como vocês quiserem. Quer guardar, quer arquivar, como vocês quiserem, vai estar disponível. Porque vai estar preenchido com as suas informações. Vai estar nominal de cada um de vocês. Beleza, então. Obrigada, Márcio. Nada, imagina. Vamos lá. Vou ouvir o Victor, depois a Luciana. Boa noite, Marcos. Boa noite. Então, a minha maior dúvida era sobre a data de entrega mesmo. Tá, então... Mas... Então, beleza, já ficou dia segunda-feira. Gente, eu não lembro que dia é segunda-feira, mas espera aí que eu já falo para vocês agora. Segunda-feira, dia 16, até... 16 mesmo? 16. Até às 23h59, tá, Victor? Tá. Então, só para recapitular aqui. Tanto se eu fizer a apresentação, o trabalho, né? Tanto no PowerPoint quanto no Canva. Tá? É para eu copiar o link, colocar ele seja no Docs do seja no Docs do... Eu esqueci, mas sim. Pode colocar no Google Docs mesmo. Pode criar só no Google Docs e anexar. Porque aí quando chegar lá, a gente tem acesso ao seu link. Tá? Não tem problema nenhum. E a única coisa, Victor, é que precisa estar aberto para visualização externa. Tá? Porque senão a gente não consegue ver. É a única coisa que precisa tomar cuidado. Tá bom, obrigado. Beleza? Obrigado a você. Então vamos lá. Luciana Novaes, com você agora. Boa noite, gente. Olá. Márcio, eu fiquei com uma dúvida nessa parte do PDF, não entendi muito bem. Quando for o PDF, por exemplo, se eu fizer no PowerPoint, aí salvar como PDF, eu tenho que ainda assim enviar o link ou só o PDF direto? Não, pode ser o PDF direto. É porque tem pessoas que, por exemplo, colocam alguma animação, alguma coisa no Canva ou no PowerPoint. Aí, para não perder essa animação, a pessoa manda o link para a gente. Tá? Aí precisa que seja o link aberto. Se não, se você só fez e salvou em PDF, manda o PDF direto, tá tudo certo. Ah, beleza. Obrigada. Aí tá tranquilo. Obrigado a você. Vamos lá, o David na sequência a Patrícia. Vai lá, David. David, você vai falar com a gente? Todos conseguem me ouvir? Boa noite. Agora sim. Desculpa, não é David, é Davi. Não, é David mesmo. Ah, David mesmo? Então tá bom.
Então tá Isso. bom. É que eu achei que eu tinha falado errado. Eu falei, acho que eu tô chamando um e fui falando com o outro. Então vai lá, David. Não, tá certo. Então, a minha dúvida é, assim, no começo da reunião, você falou sobre o status sênior e tal, né? Uhum. E, assim, já foi passado para a gente, através de um link, o status nosso, né? E a minha É dúvida que a é, gente vai liberar mais um amanhã. tá, entendi. Então, esse é um novo status. É o atualizado. Isso. Eu vou falar Ok, sobre ele agora, então. tá? Tudo Mas foi bem. bom, foi bom. É o gancho que eu precisava. Eu só vou ouvir a Patrícia e já vou, na sequência, falar para vocês sobre isso mesmo, tá, David? Porque a gente atualizou porque vocês entregaram as atividades nessa segunda-feira. Então, teve gente que Certinho, entregou, teve então. gente que não entregou, por isso que a gente atualiza, tá bom? Beleza, fica tranquilo. Obrigado você. Ok, obrigado, viu? Imagina. Vai lá, Patrícia. Patrícia Muniz. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Olá. Márcio, eu fiquei na dúvida da seguinte, lá na sala, no Classroom, vai estar a opção de fazer no Google também, né? Como tinha em outras opções. Lá vai estar o link do Forms, e se você abrir do lado nas ferramentas ali, aí ele dá as opções de ferramentas. Google Tá. Apresentações, Google Docs, aí a própria plataforma te oferece. Agora, Então, aí eu não preciso responder pelo Forms, aí eu vou pela plataforma que estiver disponível lá. Isso, só que aí você vai ter que fazer toda a montagem dela ali, tá? Sobre o print, se eu fizer pelo Forms, eu tiro o print e anexo lá na sala. Exatamente, exatamente. Na hora que você terminar de preencher, pega lá uma parte dele, pode ser a parte onde aparece seu nome, logo o início, tira o print e anexa lá. Anexou, perfeito, porque a gente recebe a informação do Forms e recebe também pelo GC que você anexou. Aí fica tudo tranquilo. Tá, aí as pessoas que vão poder responder, né, fazer essa atividade e vai estar recebendo os e-mails de informações, certo? Eu vou explicar já. Vou explicar daqui a pouquinho. Então, 2 minutos eu já vou explicar, tá bom? Obrigada. Imagina. Pessoal, deixa eu só, eu tenho mais 3 pessoas aqui com a mãozinha levantada. Deixa eu só explicar o funcionamento agora das próximas etapas, porque tem pessoas que vão sair, eu estou com questão de horário. Então, só para facilitar. Né, e já passo para vocês aqui falarem, perguntarem. Então, vamos lá. Vamos para a prática agora. Hoje, a gente não libera nada agora à noite para vocês. Vocês vão dormir com ansiedade de verdade, tá bom? Então, toma um chazinho, faz um exercício de respiração, medita, né? Aproveita para começar a namorar, se tiver namorado, namorada, começa a curtir o Dia dos Namorados antecipado, como vocês preferirem. Mas a gente não vai liberar nada hoje, tá certo? Hoje a gente não libera atividade, nada. Amanhã, entre 9h30 e 10 horas, e aí quem estiver assistindo a gravação, isso já vai ter acontecido, mas entre 9h30 e 10 horas, nós vamos liberar o status Boulder atualizado para vocês. Então, ele já vai estar novo, com tudo que vocês fizeram até aqui. Tá? Para chegar no status Boulder, assim como já aconteceu lá no primeiro, vocês vão ter que responder um Forms, que não tem nada a ver com o meu caminho. Tá? Lembra que a gente falou para vocês que vocês fizeram o diagnóstico de felicidade lá no início? Quando vocês chegaram no Bold, a primeira atividade do Google Sala de Aula do GC foi o diagnóstico de felicidade. Amanhã vocês respondem a segunda vez, porque a gente compara como vocês chegaram e como vocês estão terminando essa jornada. Tá? Então, amanhã de manhã, o que vai ser liberado para vocês? Entre 9h30 e 10 horas, será liberado o link do Diagnóstico de Felicidade 2, para vocês responderem, e no final vai ter a planilha do Status Boulder atualizado. Respondeu o diagnóstico de felicidade,
olhou o status boulder, está entre pleno e sênior, pode fazer o meu caminho, porque vocês estão aptos para entregarem a atividade final. Tá? No mesmo horário, será liberado no GC o meu caminho para vocês, a atividade do meu caminho. Junto com a atividade do meu caminho, alguns exemplos de outros boulders que já fizeram. Tá? Então, é isso que a gente vai ter amanhã. Liberação do diagnóstico de felicidade 2 para vocês responderem e acessarem o status boulder. E a atividade que já fica disponível, que é o meu caminho, última atividade obrigatória. Vou falar de novo, obrigatória. Márcio, mas eu estou em status sênior, fiz tudo, só não entreguei o meu caminho. Não concluiu a jornada. Tá certo? Essa é uma atividade obrigatória. Ah, eu deixei de fazer uma lá atrás. Sem problema nenhum. Pulou uma atividade, não tem problema. Esta é obrigatória. Né? Entregou até segunda-feira, concluiu a jornada e a gente dá o próximo passo, que é o segundo módulo, que é a jornada da empregabilidade. Que essa eu vou explicar para vocês depois. Tá? O que eu posso dizer para vocês nesse momento é: respondam o diagnóstico de felicidade amanhã. Olhem o status boulder para vocês. Vê qual status você está. Estou entre sênior e pleno. Faz o meu caminho. E na semana que vem a gente passa mais orientações sobre os próximos passos. Tá? Todas as pessoas que concluírem essa jornada são automaticamente convidadas a participar da próxima. Tá certo? Automaticamente convidadas. Ah, mas eu não quero fazer. É uma opção sua, não nossa. A gente vai convidar vocês para seguirem no programa. Tudo bem? E aí, ô Sasha, eu sei que você falou que não era para falar, mas eu vou falar para eles, tá bom? Porque eu quero que eles fiquem meus amigos e não fiquem chateadinhos comigo. Então, a Sasha que me desculpe, mas eu vou falar. Ao final da primeira jornada, todas as pessoas que forem consideradas concluintes, entregou a atividade do meu caminho, tá dentro do status boulder sênior ou pleno, tudo bem, bonitinho, entregou no prazo, porque entregou um dia depois, não vai ser aceito, tá bom? Né? Salvo alguns motivos de força maior, e vocês sabem, vocês viram no grupo do WhatsApp que algumas pessoas tiveram aí questões, inclusive, de perda de familiar e tal. Isso a gente está tratando caso a caso, tudo bem? Mas aqui, no geral, vocês serão convidados a participar de uma mentoria, tá certo? Vocês serão convidados. A gente só não consegue falar neste momento para vocês como ela vai ser exatamente, mas a gente vai falar para vocês, a gente vai explicar isso na próxima semana, tá certo? Possivelmente vai ser uma mentoria coletiva, né, onde vão ter mentores aqui junto com vocês, e aí vocês vão conversar com eles, separado em salas, tal, alguma coisa, mas os detalhes a gente passa na próxima semana, ok? Por enquanto, a preocupação de vocês, ou o compromisso de vocês respondam amanhã de manhã o diagnóstico de felicidade, acessa o seu status, faz o meu caminho dentro do prazo para concluir essa jornada, e aí depois a gente explica o próximo passo. Ok? Vamos lá. Em relação aos encontros da próxima jornada, tudo se mantém, tá? Inclusive o grupo do WhatsApp. Isso é uma informação importantíssima. Terminou essa jornada, não sai do grupo, permanece. Tudo bem? Porque a gente vai manter esse grupo para dar as próximas informações. Ok? Bora lá. Vou ouvir são duas pessoas que estão com a mãozinha levantada e depois a gente faz a foto para encerrar, se já tiver sanado todas as dúvidas. Deixa eu ver quem está com a mãozinha levantada. Acho que é o David e a Aline, é isso? Aline Nascimento, vai lá.
Então, Márcio, eu gostei muito dessa parte que você colocou aí agora sobre mentoria. Eu acho que é super válido, né? Ainda mais a gente que está aprendendo mesmo com o curso, né? Desde lá do começo até aqui, eu aprendi muito fazendo as atividades e tal. Desculpa a voz, tô um pouquinho rouca, né? Um pouquinho gripada. Uma dúvida que eu tenho quantos módulos são do curso em si, do Bolt? São 3 módulos, esse é o primeiro, a Jornada da Consciência. O segundo, que começa daqui uns 15 dias, eu não lembro a data exata, mas a gente vai passar isso para vocês com detalhe, que é a Jornada da Empregabilidade. E aí, aqueles que concluírem a Jornada da Empregabilidade, e aí a gente tem alguns critérios aí para avançar. Quem avançar vai para o módulo 3, que é a Jornada do Potencial. Tá? A Jornada do Potencial é um programa, basicamente é um programa de mentorias. Tá? Mas isso também a gente vai explicar lá na frente para não ficar um monte de informação perdida agora para vocês. Tá? Mas são 3 módulos no total. Vamos lá. Obrigada. Imagina. David, eu vou passar para você, mas eu só vou responder uma pergunta que eu vi que veio aqui no chat. Gente, nada do que vocês vão fazer aqui no Bold é pago, tá? Nada é pago. Eu vi que alguém perguntou aí se era pago. Não, não vai ser pago, tá? Por isso que a gente procura fazer o máximo que a gente consegue e, às vezes, em alguns momentos, a gente precisa fazer algumas adequações, como, por exemplo, de repente, fazer uma mentoria coletiva, em pequenos grupos, porque a gente não teria, talvez, um para cada um de vocês, tá? Mas nada é pago, não. Fiquem tranquilos quanto a isso. Vai lá, David. Fala, Márcio. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, Márcio, a minha dúvida também é sobre a atividade. Se eu posso fazer um estilo, tipo, contando a minha história ali, feito uma filmagem, tipo uma leve filmagem, assim, tipo de uma narrativa, alguma coisa assim do tipo. Pode ser, desde que você contemple todos os passos, tá? Que inclusive eu esqueci de falar, mas no GC vai ter inclusive um guia escrito, tá? Um documento por escrito do passo a passo a ser cumprido ali, para facilitar para vocês. Desde que vocês cumpram isso e respondam todos, não tem problema nenhum. Pode fazer, como você quiser. Sim, é isso que era a minha dúvida, fazer tipo um filme pequeno e tal, mas seguindo ali aquela a planilha ali, na verdade, né, das coisas que tem que ser feitas. Perfeito, sem problema nenhum. Essa era a minha dúvida. Valeu, Márcio. Legal, David, obrigado. Vamos lá, deixa eu ver quem é agora. A Paula Miranda. Ei, Márcio, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Boa noite a todos. Márcio, primeira coisa que eu queria dizer é te agradecer por esse tempo que a gente esteve aqui. Você falou umas coisas muito sábias que serviu para mim no momento que eu tenho vivido. Foi muito legal ter escutado, te agradeço de coração. Esse trabalho é muito legal e eu espero que próximas pessoas que vierem para o curso também se sintam tão bem como eu estou me sentindo, viu? Obrigado, Paula. Obrigado pelo reconhecimento. E deixa eu aproveitar. Daqui a pouquinho, daqui um mês mais ou menos, a gente vai abrir inscrições para uma próxima turma e a gente quer muito contar com a indicação de vocês para amigos, familiares e indica para os inimigos também, porque para os inimigos é bom que eles aprendem a ser pessoas melhores, tá bom? Pode indicar para todo mundo. Mas vai lá, Paula, termina a sua fala. Márcio, por favor, eu estou em dúvida em duas coisas. Para a gente anexar as respostas, você falou que só o primeiro print de onde está o nome já serve, não precisa mandar toda a tela? Não, pode ser só um print simples, assim, a gente só precisa identificar que realmente vocês fizeram a atividade. Porque o que acontece? No GC, ele é uma plataforma do Google e ela não é sincronizada com o nosso sistema. Então, quando a gente faz dentro do nosso sistema, eu já tenho lá o Forms respondido. Mas o GC não entende isso, ele não consegue saber que você respondeu. Então, eu preciso que tenha algo anexado lá, falando, ó, tá entregue, senão ele não deixa a gente devolver a atividade. E aí fica como não entregue para vocês.
Entendi. E Então, outra tem que coisa, essa deixar esse print. atividade de amanhã, assim que finalizar, que vai sair o status? Não, ao contrário, o status vai sair cedo para você saber se você está apta ou não a entregar. Tá? Vocês que estão aqui, a gente sabe que todo mundo que está aqui, eu acho que está todo mundo apto. Tá? Mas teve pessoas, por exemplo, que estava como pleno, não entregou a atividade e caiu para júnior. Se caiu para júnior, essa pessoa não pode concluir, porque é um combinado que a gente tem desde o início. Quem ficar como júnior não pode concluir a atividade, ou a jornada. Aí nem faz a atividade porque não vai valer. Entendeu? Certo. Mas para vocês, não, porque vocês já vêm fazendo e está tudo ok. Tá certo. Tirou todas as minhas dúvidas. Mais uma vez eu te agradeço. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima Amém. noite. Obrigado, mineira. Uma hora que eu for para Minas, eu vou comer pão de queijo. Eu Ou amo. vim aqui em casa que eu faço um gostoso pra você, viu? Ah, pronto, tá vendo só? Viu, gente? É assim, aprendam, é assim que vocês ganham pão de queijo. Tomando um Eu vou, cafezinho ainda. eu vou, pode ter certeza. Falou, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau. Amém, obrigado. Vamos lá, para a gente encerrar, Renata Antunes, com você. Oi, boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Tudo jóia. Entendi direitinho. Eu só não entendi a parte que tem que tirar o print. É tirar print de qual atividade? É do diagnóstico de felicidade? Não. O print, para quem for responder o meu caminho por intermédio do Forms que a gente criou, que está lá, vai ficar lá na atividade, eu preciso que você faça um print dessa tela do Forms e anexe no GC. Ah, tá. Da atividade do meu caminho. Do meu caminho. Do meu caminho. Tá? Porque senão, como eu expliquei, a gente recebe o Forms preenchido aqui, mas o GC não entende isso. Ele não sabe o que ficou para a gente aqui. Então, precisa ter um arquivo anexado lá. Para vocês não terem que fazer de novo, nada disso, é só um print, está tudo certo. Aí, anexa aonde ali? Eu vou aonde para anexar? Na atividade do meu caminho vai ter um espaço para você anexar, como nas atividades anteriores. Tá? Vai ter a possibilidade de você pôr a imagem lá e está tudo certo. Tá bom, só isso. Obrigada. Boa noite. Beleza, imagina. Obrigado você. Galera, então assim, ó, da nossa parte aqui, nós estamos mega felizes com vocês. Vou pedir para vocês já irem abrindo câmera, que a gente vai fazer aquela foto bonita. A gente está muito feliz, de novo, né, com tudo que vocês proporcionaram para a gente. Vocês, como a Paula falou agora há pouco, né? Poxa, obrigado. Então, a gente que agradece a confiança de vocês, agradece a vontade de vocês quererem ser pessoas melhores e quererem melhorar, né, 1% a cada dia, como a gente fala, porque é muito importante isso para a gente. Tá? É fundamental que vocês recebam tudo que a gente está oferecendo, mas que vocês aproveitem. Que muito mais do que apenas receber, né, um conteúdo, uma atividade, é vocês efetivamente aproveitarem. E a gente fica feliz porque a gente percebe que vocês estão aproveitando, porque vocês trazem isso para a gente. Né? Vocês falam sobre isso. Então, eu quero agradecer demais. Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer a foto. Eu descobri um jeito aqui que aparece mais gente, tá? Então, dessa vez, se precisar, eu faço até 3 fotos, mas abram as câmeras aí para a gente... Vou esperar mais um pouquinho, mais um minutinho, que tem gente abrindo aqui. Tá carregando aí. Deixa eu só ver aqui. Agora acho que foi. Galera, vamos lá, ó. Bora. Aquele sorrisão bonito. Deixa eu só separar aqui. Prontinho. Agora vai. Pera aí, gente, que tem câmera abrindo ainda. Senão vai aparecer câmera fechada, vocês vão brigar comigo. Vamos lá. Agora sim, vai. 1, 2, 3, sorrisão. Muito bom, vou fazer mais uma. Segura aí que eu vou fazer mais uma. Deixa eu ver se aparece alguém diferente aqui.
Ah, vai aparecer gente nova. Peraí. De novo, vamos lá. Sorrisão, bem cheiroso e perfumado. 1, 2, 3 e vai. Muito bom. Galerinha, espero de verdade que vocês tenham uma excelente noite. A gente volta a se falar a qualquer momento, por intermédio do grupo. Lembrando, amanhã não tem encontro, mas a gente continua conversando pelo grupo. Beijo, fiquem bem. Ótima noite, bom descanso. Até o próximo. Atividade. Boa noite. Boa noite.